Gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem bem interessante sobre as duas mãos de Arão, sobre o bode emissário e uma relação aí de sombra e realidade, apontando para o ministério das duas testemunhas. Vamos procurar tratar aqui sobre estes dois bodes idênticos e fazer um apontamento aí de sombra e realidade, e nós vamos perceber que existem mensagens bem profundas e importantes para a igreja no tempo de hoje. Quando nós lemos o livro de Levítico, no capítulo 16, nós vamos perceber que este capítulo ele trata especificamente sobre o dia da expiação. E neste dia da expiação, que era uma vez por ano, que acontecia no dia 10 do mês 7, Arão teria que escolher apresentar dois bodes idênticos. E diz assim no verso 5: E da congregação dos filhos de Israel tomará dois bodes para expiação do pecado. E prosseguindo nos versos 7 e 8, diz assim: Tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sortes sobre os dois bodes, uma sorte pelo Senhor e outra sorte pelo bode emissário. Então, esta é a lei que fala sobre o dia da expiação. E aí, quando nós colocamos a realidade, nós vamos chegar até a trajetória de Jesus na sua primeira vinda. Importante salientar que as festas solenes, elas são sombra de uma realidade vindoura que aponta para Cristo, apontando aí para a sua primeira vinda e principalmente para a volta do nosso Senhor Jesus. E aí, no caso da primeira vinda de Jesus, nós temos esta realidade aqui, que nós encontramos lá em Marcos, capítulo 15, verso 6. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que, preso com outros amotinadores, tinha num motim cometido uma morte. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Quando nós buscamos conhecer mais sobre este cenário, nós vamos perceber uma familiaridade com aqueles dois bodes idênticos. Por quê? Quando nós estudamos aí a história, nós vamos perceber aí, tirei da fonte aí da Enciclopédia Britânica, dentre alguns estudiosos, dentre eles Orígenes, indicam que Barrabás foi filho de um líder judeu. E o primeiro nome de Barrabás vinha de um patronímico aramaico, ou seja, do original Yeshua Bar Abba, ou seja, Yeshua. O primeiro nome de Barrabás também era similar ao nome de Jesus. E Bar significa filho, Abba significa pai. Ou seja, nós temos de um lado Jesus, filho de Deus, e do outro nós temos Yeshua Bar Abba, Yeshua, filho do Pai. Sendo assim, naquele dia, a multidão teve que escolher entre duas pessoas com o mesmo nome. Interessante isso, porque é a realidade cuja sombra estava lá no dia da expiação, onde teria que realizar sortes entre dois bodes idênticos. É muito importante entender isso, porque Barrabás ali representa toda a condição escravizada da humanidade. Por isso que eu enxergo este bode emissário como esta humanidade toda escravizada, como se nós enxergássemos nós mesmos nessa pessoa de Barrabás. Era para eu, né, ser conduzido à morte por conta dos meus pecados, mas Jesus se colocou no meu lugar. Ao deparar com esse cenário de Jesus e Barrabás, a gente é movido
e nos colocando no lugar de Barrabás. Tanto é que no tempo determinado do fim será desfeita, né, toda essa escravidão da humanidade, mediante prisão de Satanás durante os 1000 anos de reinado messiânico. Por que que Satanás ele vai ser preso? Porque ele foi o provedor desta condição escravizada. Pois este bode emissário, ele permanece vivo até que haja toda a ação do sumo sacerdote no interior do tabernáculo. E esse bode vivo fica com o povo. Ou seja, o diabo, que foi provedor desta condição escravizada, ele está no meio do povo, atuando sorrateiramente para desconstruir princípios e valores na sociedade. Então, muitas pessoas, nos dias de hoje principalmente, são enlaçadas num cativeiro que é promovido pelo diabo, movidas pelo engano e muitas das vezes não tendo forças para sair deste cativeiro e encontrar o caminho libertador na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então vamos prosseguir analisando o desfecho. O desfecho, quando Arão ele realiza todos os atos expiatórios dentro do tabernáculo, nos versos 20 e 21 diz assim: Havendo, pois, acabado de expiar o santuário, e a tenda da congregação, e o altar, então fará chegar o bode vivo, que é o bode emissário. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados. Nós temos este ato de Arão colocar ambas as mãos sobre o bode vivo. E é um gesto bem peculiar. Por quê? Porque esse gesto de colocar as duas mãos acontecia somente no dia da expiação. Os outros atos expiatórios no decorrer do ano, os holocaustos comuns de tardes e manhãs, o sacerdote colocava apenas uma mão. Então é bem interessante essa relação aí, peculiar no dia da expiação, né? Prosseguindo aqui na leitura, diz assim: E os porá sobre a cabeça do bode e o enviou-la ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e o homem enviará o bode ao deserto. Importante, irmãos, atentarmos para a palavra bode emissário no original em hebraico é Azazel. Se nós pegarmos aí as palavras da raiz, né, ela é derivada de uma junção de es, que é bode, e azal, que significa ir embora, ou seja, o bode que vai embora. Existe algo semelhante, irmãos, lá em Levítico, capítulo 14, quando trata da ritual de purificação do leproso. Neste cerimonial eram separadas duas aves, e uma era sacrificada e a outra era mantida solta. Essa ave era submetida ao sangue daquela que morreu, que passava por águas correntes. Aquela ave viva, ela era submetida 7 vezes naquele sangue daquela que morreu, e depois a ave era liberta ao campo aberto. Isso simbolizava que a impureza havia sido removida e levada para longe. É um sinal visível de que aquele mal ele foi afastado daquela pessoa. Ou seja, partindo do mesmo princípio do bode emissário, e o significado do nome Azazel é realmente isso, de ir embora. O que vai embora? É aquela condição escravizada da humanidade que foi promovida, fomentada pelo diabo, por Satanás. Então, muito importante entender essas raízes. E aí nós temos uma clareza sobre esse bode emissário
cuja sorte foi lançada para permanecer vivo diante dos homens. Aquela condição escravizada da humanidade que foi promovida, fomentada e dominada pelo diabo. E Satanás, ao usurpar o governo e a autoridade que foi originalmente confiada ao homem lá em Adão, depois que ele peca, ele entrega este domínio a Satanás. E Satanás então passa a ser detentor desta condição escravizada da humanidade. Então, nós temos uma questão muito importante sobre o dia da expiação, que também ela aponta para o ano do jubileu, porque no jubileu acontecia o toque da trombeta de jubileu, e isso acontecia no dia da expiação. E tem a figura do libertador, aquele que vai resgatar, né, as pessoas desta condição escravizada. Por isso que o jubileu também ela aponta para o dia da redenção, conforme Paulo descreve lá em Efésios, capítulo 4, a partir do verso 30, 31. Ou seja, a libertação dessa prisão, que se dá por meio da manifestação dos filhos de Deus. Por isso as duas mãos. No tempo do fim, as duas casas de Israel unidas, gentios e judeus, em Cristo Jesus. Eles vão atuar de maneira poderosa, com grande autoridade, remetendo aí ao ministério das duas testemunhas, agindo dentro da última semana para libertar muitos cativos da humanidade, através do senhorio do nosso Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Então, muito importante entender também essas duas mãos sendo colocadas sobre o bode emissário, porque envolve a confissão dos pecados. Então, essa confissão dos pecados remete à ação de proclamar o evangelho a todas as nações, para o arrependimento. Por isso, a importância de entender a ação das duas testemunhas. Então nós temos aí, nesta realidade, onde Jesus ele responde, né, aos seus discípulos ali, que de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Essa ação do Elias que há de vir, isso nós encontramos lá em Malaquias, capítulo 4, dos versos 5 e 6. Onde mostra que ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. É importante entender, irmãos, que para nos posicionarmos neste lugar de proclamar o evangelho, de proclamar o arrependimento, nós precisamos restaurar a nós mesmos diante do Senhor e dentro dos nossos lares, a restauração de famílias, famílias posicionadas em Deus, famílias fortalecidas, são chamadas para o cumprimento de um propósito, irmãos. Não adianta eu sair para proclamar o evangelho às nações sem que a minha casa não seja primeiramente restaurada. Por quê? A primeira responsabilidade de um sacerdote é dentro de sua própria casa. E isso aí é princípio elementar para prosseguir no chamado do Senhor para com as nossas vidas. Primeiramente, restaurar todas as coisas dentro dos nossos lares, a responsabilidade diante do nosso cônjuge, responsabilidade diante dos nossos filhos. E então o Senhor vai te comissionar com autoridade, com propriedade para alcançar outras famílias, para que haja a restauração de outras famílias através dos servos de Deus. Primeiramente tem que restaurar a própria família deste servo do Senhor. Então é um princípio elementar e que eu enxergo neste propósito, neste gesto que encontramos aí no dia da expiação. Então nós temos algo muito importante sobre esta ação profética. E essa ação profética é
remete ao tempo determinado, a culpa e o pecado transferidos simbolicamente ao animal seriam levados para longe, indicando que há um tempo determinado para o fim de todo este cativeiro que nós enxergamos na humanidade. E nós percebemos também que Satanás ele também será enviado, né, para ser preso. Ele que foi o arquiteto dessa escravidão, né? Então será aprisionado no abismo por um anjo enviado pelo próprio Senhor. Então lá na sombra nós temos uma pessoa sendo designada, né? E aqui em Apocalipse capítulo 20, nós temos a figura de um anjo sendo enviado para aprisionar Satanás. E durante este período de prisão de Satanás, as nações não serão tentadas por ele, dentro deste período de 1000 anos do reinado messiânico, inaugurando um tempo aí de verdadeira liberdade e restauração no reino milenar. Amém? Esta é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Lembrando que houve, né, o acréscimo desta mensagem no nosso livro Moede, Solenidades Bíblicas e os Últimos Dias. Se você tiver interesse de conhecer mais aí sobre as festas solenes, dentre elas o Dia da Expiação, este livro está disponível para você estudar. Se você quiser o e-book, está disponível gratuitamente. Quero agradecer a todos por assistirem. Deus abençoe a todos.